Olá, hoje eu quero conversar com você sobre um problema muito sério e que mata gente, mata mulheres durante a gestação. É a doença hipertensiva da gestação, tá? A hipertensão gestacional. Você nunca teve pressão alta e aí do nada, na gravidez, começa a ter alterações na pressão arterial, pressão alta. E aí é hora de fazer investigações, é hora de fazer muitos exames, é hora de se cuidar muito, porque independente de você nunca ter tido pressão alta na vida, o problema é placentário. A gente ganha de presente uma placenta junto com o neném. E a placenta, ela começa a fazer trocas sanguíneas com a gente, né? Ali dentro do útero. E essas trocas podem alterar a pressão arterial, tá? E quando essa pressão arterial fica alterada, a gente tem aí uma série de complicações. Podemos ter complicações, né? Para o nosso cérebro, para os nossos rins, para o fígado, os órgãos vitais. Então, tudo precisa ser monitorado e assistido de maneira a que essa pressão arterial alta não venha te trazer complicações depois. A hipertensão gestacional acontece após as 20 semanas de gestação. Então, se depois de 20 semanas, que é quando a placenta se forma, tá? Aí você tiver uma alteração de pressão, pode ser diagnosticado como hipertensão gestacional. Antes disso, antes das 20 semanas, você apresentar alteração de pressão, ainda não é considerado hipertensão gestacional, ela pode ser uma hipertensão crônica, né? Uma coisa que você já tinha e aí manifestou agora na gravidez. Vai observar após as 20 semanas e ver se tiver alteração. Como que a gente sabe que está tendo alteração na pressão? Precisa fazer uma aferição, né, uma medição da pressão arterial. Muita gente fala assim, você tem que tirar a pressão. Não é esse o termo correto, né? Porque se a gente tirar a pressão da pessoa, a gente mata a pessoa, né? Então, a gente vai medir a pressão arterial. Geralmente, uma pressão arterial, ela está aí 12 por 8, né? Esses números, eles significam assim, olha, é a pressão com que o sangue entra no coração e a pressão com que o sangue sai do coração, tá? Então, dá para medir com que pressão o sangue está entrando no seu coração e com que pressão esse sangue está saindo do coração. O normal é que ele saia nessa pressão, né? 12 por 8. Então, tem algumas pessoas que também falam assim, a pressão alta está 12 e a pressão baixa está 8, né? A sistólica está 12 e a diastólica está 8. Digamos que, tá? A sistólica, que é essa pressão alta, ela está dando alteração para cima, tá? Então, se ela está igual a 14 ou maior que 14, você já tem ali um fator de atenção, né? Daí, a diastólica, que digamos seria a pressão baixa, também está maior ou igual a 9, tá? Então, deu 9 ou deu mais do que 9, já é uma luzinha piscando no painel. O que vai ser feito? Entrar em pânico, alarme? Não. Vai ser feita uma segunda aferição, tá? Você fica em repouso por 15 minutos, fica calmo, se tranquiliza, às vezes veio caminhando, a pé, né? Ou teve um susto, alguma coisa emocional, então fique em repouso por 15 minutos e mede novamente essa pressão. Mediu a pressão e deu novamente essa alteração que eu estou dizendo para você, né? A sistólica está maior do que 14, igual ou maior do que 14, e a diastólica está maior ou igual a 9, a gente precisa então de um diagnóstico, tá? E geralmente o diagnóstico é hipertensão gestacional. A partir desse momento vai ser feito todo um cuidado com você, avaliando essa pressão arterial diariamente, às vezes mais de uma vez ao dia. O seu pré-natal tem que entrar com um cuidado e geralmente esse cuidado envolve suplementação de cálcio e tomar aspirina,
tá? Então, devido à pressão arterial alterada, você vai ser suplementada com cálcio e vai ser orientada a tomar aspirina diariamente. Isso é o médico que receita, tá? Não é para ser feito em casa. Aferir a minha pressão, então já sei o que fazer porque eu encontrei um vídeo no YouTube. Gente, eu não diagnostico hipertensão gestacional. Eu sei desse quadro para que possa orientar vocês, tanto aqui no meu canal, quanto as minhas clientes que me procuram pessoalmente. Mas você precisa passar pelo obstetra, fazer os exames, ter certeza de que é isso mesmo, e aí eles vão fazer a orientação. Depois que você recebeu esse diagnóstico de hipertensão gestacional, precisa ser feito uma anamnese muito cuidadosa para saber se na sua família teve histórico de pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Outras mulheres da sua família tiveram hipertensão gestacional, outras mulheres da sua família tiveram então pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, né? A pré-eclâmpsia é quando essa hipertensão gestacional digamos assim, ataca o seu rim e a eclâmpsia ataca o cérebro. E aí essa mulher pode ter muitas convulsões. Então, precisa ser feita uma observação do histórico familiar, saber se tem outras mulheres na família com esse histórico e ficar de olho, fazer os exames, né? São muitos os exames, precisa ver direitinho o pré-natal, não bobear, tá bom? O que isso pode causar? Tem riscos para o bebê, né, de redução do líquido amniótico, tem riscos de restrição de crescimento, porque a placenta não está legal, e aí a gente tem um problema de crescimento do bebezinho. Então precisa ficar atenta. A hipertensão gestacional é considerada uma gestação de risco, tá? E se não for cuidado da maneira correta e da maneira devida, a gente tem muitos riscos associados. Então, a hipertensão gestacional mata mais do que via de parto. Tem números altos no Brasil relacionados a isso e morbidades pós-parto, tanto para a mãe quanto para o bebê, isto é, doenças relacionadas ao não tratamento da hipertensão gestacional, da eclâmpsia e da pré-eclâmpsia dentro da gestação num momento adequado. Cuida muito disso. Apresentou um quadro de pressão alta, tem que ser tratado, tá? Quem são as mulheres que têm mais predisposição a desenvolver essas doenças da gestação? Mulheres que já tiveram um filho, né? Então já está no segundo filho, talvez possa acontecer na segunda vez. Mulheres que estão grávidas de gêmeos, especialmente aquelas que estão grávidas de gêmeos que tem 2 placentas e 2 bolsas, tá? Eles são chamados de DID. Mulheres que já tiveram pré-eclâmpsia na primeira gravidez, 15% de chance de ter na segunda gravidez. Mulheres negras, mulheres obesas e com diabetes crônica. Então, se você entra em algum desses aqui, vai investigar, vai olhar, fica atenta, porque você tem fatores de risco. Então, as pesquisas mostram que é nesse grupo de mulheres que mais acontece que a hipertensão gestacional se transforma num problema mais grave, que é a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia. Gente, esse assunto é um assunto que precisa ser falado, que precisa ser discutido, que você precisa ter cuidado. Por quê? Porque está acontecendo com uma frequência cada vez maior. E aí, quando vê, né, às vezes por negligência médica, às vezes por deixar passar, né, um detalhezinho num exame, a gente tem aí, então, riscos muito grandes, tá? Esses fatores são indicativos de cesariana? Não, muito pelo contrário. Uma mulher hipertensa é melhor que passe por um trabalho de parto induzido do que por uma cesariana. Uma mulher com pré-eclâmpsia ou eclâmpsia é melhor que passe por uma indução de parto do que pela cesariana. Porque se abrir uma mulher, né, fazer uma cesariana numa mulher que já tem problemas de circulação sanguínea, problema cardíaco, a gente tem o risco de hemorragia aumentadíssimo. Então, não é legal marcar uma cesárea porque está com hipertensão gestacional, diabetes, diabetes gestacional, eclâmpsia, pré-eclâmpsia, não são indicadores de cesárea. A gente já falou isso aqui algumas vezes. Então, espero que esse vídeo te ajude, né, a ter certeza de que você está bem, que seu pré-natal está fazendo exatamente o que precisa ser feito. Uma observação correta, adequada dos exames e um cuidado correto e adequado com você. Até a próxima.